meditações, o nosso texto encontra-se em Mateus, capítulo 12, versos de 22 a 37. Capítulo 12, de 22 a 37, que diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos aqui, ó Pai, diante das tuas palavras, ó Pai. Transforma a nossa vida, renova a nossa mente, o nosso coração, ó Deus. Já tivemos contato por diversas vezes com essas palavras, ó Pai, mas não permita que o nosso coração seja frio e endurecido ao ponto de não sermos tocados, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desses versos que acabamos de ler, vamos tirar 3 exemplos, meditar sobre 3 questões. Primeiro, a blasfêmia dos adversários de Cristo. Segundo, o pecado contra o conhecimento. E, por último, as palavras vãs. Então, vou ler novamente aqui os versos de 22 a 24. Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. ênfase, Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Não há para o homem de coração endurecido difamação ou blasfêmia maior do que falar contra o cristianismo do que contra o próprio Cristo. Cristo expele um demônio, temos a presença de um milagre, uma boa obra da parte de Deus, que glorificava a Deus, e a quem os fariseus atribuíram isso? A Satanás, a demônios. É um absurdo e falta de bom senso supor que o diabo ajudaria a derrubar o seu próprio reino. Foi o que Cristo nos disse, Como assim? Eles estão agindo contra si próprios? Mas não podemos esperar bom senso dos inimigos de Deus. Não há bom senso nos incrédulos. Eles não querem coerência quando questionam os cristãos. Eles não querem, glorificar as boas obras. Os incrédulos querem ridicularizar o cristianismo. É isso que nós esperamos quando
alguém que não crê em Cristo está diante das maravilhas de Deus. Ele vai questionar, ele vai zombar, ele vai rir, porque se ele reconhecer que aquilo provém de Deus, ele está condenando a si próprio, né? Já fui questionado algumas vezes como algo do tipo, quer dizer então que a pessoa ela pode matar, roubar, depois ela se arrepende e está tudo certo, está salva, né? E quando a gente diz que sim, é a graça de Deus que faz isso, eles ficam revoltados, né? Como assim? Por quê? Porque, na verdade, esse incrédulo, o que ele deseja mesmo é não ver a pessoa convertida. Ele não quer ver uma mudança de vida. Ele quer que aquela pessoa continue no erro e não se curve diante de Deus. Podemos carregar a vergonha que for do nosso passado, mas Cristo é maior do que o nosso pecado. O homem incrédulo não quer ver pessoas restauradas, ele quer vê-las ainda no lamaçal do pecado. Mas eles sabem que a igreja, por causa de Cristo, está produzindo uma obra no mundo e que está produzindo efeito. No fundo do coração, eles sabem que aquilo vem de Deus, mas não querem reconhecer, porque senão estariam condenando a si próprios. Eles sabem, mas não dão o braço a torcer, não reconhecem e não confessam, pois teriam que assumir sua própria culpa e pecado. O trabalho cristão tem deixado perplexos os incrédulos. Por maior que possa ser a difamação, blasfêmia contra o cristianismo, a sociedade incrédula não pode negar os fatos do que Cristo tem feito através da sua igreja, tem feito a todo aquele que crê. Absurdos continuarão a serem ditos enquanto o mundo caído existir. Não devemos nos surpreender contra as horrendas acusações que são feitas contra os bons homens, sem qualquer motivo. Afinal, se chamam Cristo de Beelzebu, que é o dono da casa, quanto mais nós, os seus servos. Se são capazes de falar isso de Cristo, como iremos esperar elogios dos incrédulos? Agora, quando os argumentos de um crente não podem ser respondidos, quando suas boas obras não podem ser negadas, o que resta ao incrédulo fazer? Atacar o caráter do cristão. Se o seu caráter tem sido atacado pelos difamadores do Evangelho, suporte tudo com paciência e oração. Se temos a Cristo e uma boa consciência, podemos estar contentes. Se algum irmão aqui, em algum momento da vida, foi atacado, difamado, né, zombado da parte dos incrédulos, fique calmo, tranquilo, se a sua consciência está cativa a Deus, está tudo bem. Falsas acusações não poderão impedir nossa eternidade com Cristo, não são elas que nos roubarão os céus. Nosso caráter será mostrado na verdadeira luz no último dia. Os incrédulos não podem oferecer prazer nas boas obras e na graça de Cristo, afinal estão contra ele. O verso 30 diz o seguinte: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É impossível uma neutralidade diante de Deus. Muitas pessoas se esforçam para manter um meio termo, um suposto equilíbrio referente às coisas religiosas. Não são tão maus quanto muitos pecadores, porém também nem tão santos. Quem não conhece alguém assim, nunca matou, nunca roubou, então está tudo bem, eu não sou tão ruim dessa maneira, né? Não está tudo bem. Essas pessoas sentem a seriedade do que é o Evangelho, mas têm receio e não querem se entregar. Bajulam-se a si mesmo, dizem para si próprios que não são tão ruins assim como os demais. Sim, eles são ruins sim. Ou você está pela causa de Cristo, ou está contra ela. Não existe um meio termo, não existe algo mais ou menos, não existe em cima do muro. Ou você ama Cristo, ou odeia. Não existe outra opção. Irmãos, se um dia nós nos afastarmos de Cristo, seja eu ou seja qualquer um de nós, tenhamos ciência de que estaremos entrando no campo do adversário. Nunca permaneçamos lá. Se alguém aqui talvez tenha um sentimento, estou distante de Cristo, não estou comungando com os irmãos, não faço parte da igreja, mas está tudo bem, eu não sou tão mal assim. É sim,
Estamos entrando no campo adversário, lembrando que não existe um meio termo, ou estamos contra Cristo, ou estamos contra Ele. Há somente dois lados, dois partidos, estar com Cristo ou contra Cristo. Se não fazemos o bem, estamos fazendo o mal. Fazer nada é também fazer o mal. Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A segunda reflexão fala sobre o pecado contra o conhecimento. O verso 31 e 32 diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por mais difíceis que nos pareçam essas palavras, e aqui eu não vou entrar na definição ou debate sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas parece certo e justo que possamos pensar em níveis variados de pecado. As ofensas cometidas contra Deus, fruto da ignorância, da escuridão, não serão punidas da mesma forma, com tanta severidade, quanto as ofensas cometidas contra a luz maior do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, quanto maior a luz espiritual, maior a culpa de quem rejeita a Cristo. Quanto mais claro for o conhecimento que alguém tiver da natureza do Evangelho, tanto maior será o seu pecado, se ele se recusa a se arrepender e crer. Em Hebreus, capítulo 6, verso de 4 a 7, Hebreus 6, 4 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E no capítulo 10, ainda em Hebreus 10, 26 e 27, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Os filhos não convertidos de pais crentes, os membros não convertidos de congregações evangélicas, são as pessoas mais difíceis de se impressionar, de se comover com a causa de Cristo. Parece que ficaram insensíveis, petrificados. A mesma palavra que quebranta um coração endurece o outro, mas não nos enganemos, Deus é glorificado em ambos os casos. Faraó, Saul, Acabe, Judas Iscariotes e muitos outros são exemplos daquilo que Cristo disse. Em todos esses casos, eles tiveram conhecimento da verdade, ao mesmo tempo que rejeitaram profundamente a Cristo. A palavra pregada e conhecimento que te é apresentado faz com que você se aproxime ou se afaste de Cristo. Em todos esses exemplos citados, havia iluminação na mente, mas ódio contra a verdade no coração. O fim de cada uma dessas pessoas parece ter sido a escuridão nas trevas para sempre. Se conhecemos a verdade, andemos então na verdade. Que Deus nos ajude. E terceiro e último ponto, podemos refletir sobre essas palavras, são sobre as palavras vãs, verso 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Estes versículos nos ensinam sobre a imensa importância do cuidado que devemos ter com as palavras que falamos diariamente.
Essas palavras de Cristo sondam o nosso coração, já que geralmente damos pouca atenção quanto às coisas que falamos no nosso dia a dia. Muitos, em suas atividades diárias, falam e conversam sem pensar ou refletir. Pensam que, se estão fazendo o que é certo, pouco importa o que é dito. Não, mas não é isso que Cristo afirmou. Nossas palavras são um diagnóstico do nosso coração. Quer um resultado de um eletrocardiograma espiritual? Suas palavras podem oferecer. A boca fala do que está cheio o coração. Os lábios proferem aquilo que a mente maquina. Prestaremos conta das nossas declarações, assim como prestaremos conta dos nossos atos. Quantas palavras ociosas, tolas, vãs, levianas, frívolas, pecaminosas e sem proveito todos nós temos dito? Certo pregador afirmou: muitas palavras nossas servem somente para, mais tarde, nos arrependermos dela, para mais nada. Mas elas podem semear o mal também. Uma zombaria profana ou um escárnio ateu podem grudar a mente de quem ouvir, muito depois de já ter morrido a língua de quem falou. Uma palavra dita é fisicamente transitória, mas moralmente permanente. Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, escreveu Salomão. Oremos diariamente para que nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, e que guardemos nossos caminhos para não pecarmos com a nossa língua. Para finalizarmos, Tiago 3, verso 2 diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós